Gente, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que ilustração linda que a gente viu aí no começo. A gente viu a ilustração bem simples, né? Das crianças que elas não conseguiam chegar onde elas precisavam chegar. E elas precisavam de alguém para ajudá-las a chegarem lá. Elas precisavam receber algo para poder alcançar o destino que o Senhor desejava para o coração dela. Eu acho isso muito lindo. Porque é verdade, é verdade. Nós, eu e você, nós não conseguimos chegar a ter um relacionamento com Deus, a não ser que Deus ele dê aquele primeiro passo. E através de Jesus na cruz, se é a sua primeira vez ouvindo isso, através de Jesus na cruz, Ele dá esse primeiro passo, Ele dá essa oportunidade. Então é um privilégio muito bom isso. E essa realidade de você receber algo que você precisa é muito importante. Por quê? Porque nós somos adultos. Se você é adulto, diga amém. Não senti muita firmeza nisso. Eu sei que é dia das crianças, mas não quer dizer, não precisa ser tão triste, viu, esse amém? Tá bom? Eu senti uma tristeza aí. Quem aqui paga a conta, diga amém. 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 Mas assim, como adultos, eu acredito que um dos maiores objetivos da gente é uma pergunta que a gente faz, que é: como é que eu e você nós podemos adicionar valor às crianças, né? O que eu e você podemos fazer para que as crianças tenham uma vida melhor? De vez em quando a gente olha para a nossa vida, a gente quer que as nossas crianças tenham uma vida ainda melhor, ainda mais diferente. Eu não estou falando só se você é pai ou mãe. Isso é se você é tio ou tia, avô ou vó, ok? Mesmo que o período seja diferente, você ainda deseja para os seus netos, seus sobrinhos, as crianças do seu lar, até seus irmãos ou irmãs mais novos, ok? Você deseja uma vida boa. Você deseja algo diferente aí para a vida. Você tem isso aí. E muitas vezes a gente tem expectativas de crianças. Todo mundo tem expectativas de crianças. De serem o quê? Adultos incríveis, né? A gente tem essas ideias do que a gente quer para as crianças. E a gente tem esses sonhos e essas expectativas e essas coisas. Eu confesso, eu não sou pai ainda, né? E hoje também não é o dia que eu não anuncio nada. Relaxe. Ok. Alguns dos jovens chegaram perguntando: ei, dia das crianças, vai anunciar alguma coisa? E eu, calma. Eu não sou pai, eu não sou pai, a não ser que você considere os 30 adolescentes, né? Que eu sou pastor de jovens aqui, a não ser que você considere isso. Mas eu não posso bater neles, né? Ou pelo menos eu não posso dizer aqui com o microfone que eu bato neles. Mas eu não sou pai ainda. Pode ligar essas luzes ali, ó. Tem umas luzezinhas desligadas. Eu queria ver o rosto da galera aí melhorzinho. Eu acho que é lá fora que talvez está desligado. Acho que bateram lá. Mas uma coisa, eu sou filho. Eu tive um pai, eu tive uma mãe. E eu tenho. Ixi Maria, ainda bem que não estão aqui. Mas uma coisa eu sou também, eu sou filho do Pai eterno, do filho do maior pai de todos, filho do pai mais importante. Eu não sei se você sabe disso, mas eu cresci com 3 irmãs. Bota aí a foto aí, por favor. A gente chegar aí no tempo de memória. Isso aí sou eu. Eu não sou a criança com vestidinho azul, tá, gente? Só avisando. Eu sou do cabeção, ok? Eu cresci com 3 irmãs. Amo minhas 3 irmãs. E obviamente dos 4, eu era o mais calmo. Isso, agora isso. Eu era o mais calmo. Não, brincadeira. Infelizmente, eu era o pior. Eu era o pior de todos. Eu não sei se você se relaciona com isso, você teve irmão ou irmã, e você talvez diga algo diferente na cara deles, né? Mas você sabe que você era o pior. Eu era o pior, ok? Eu era... A gente estava vendo... É complicado. Eu não quero me expor. Ok, eu não quero me expor assim de forma tão grande, mas eu era diferente, né? Para a gente não usar palavras mais extremas. Passa aí a foto, esse era o tipo de criança que eu era. Esse é o tipo de foto que se tem minha, tá bom? Calmo, super tranquilo, zero trabalho, sem problema nenhum. Se você está vendo eu com minhas irmãs ali, eu não deixava descansar em nenhum momento. Essa foto do palhaço, ela me descreve 100%. Enfim, essa gravata aqui,
Não foi pro Dia das Crianças, eu esqueci que hoje era Dia das Crianças, só queria usar lá mesmo. Eu me lembro quando eu era criança, eu me lembro quando a gente sentava na mesa do jantar, e todo mundo sentava para comer, e eu me negava a sentar para comer. E eles tinham um cinto lá, calma, não é o que você pensa, tá bom? Era um cinto, pode ligar as luzes aí do palco, por favor? Pode ligar, aumentar a luz, eu não sei se é abaixo ou sem querer. Mas eles tinham um cinto que eles me amarravam na cadeira com cinto. Para eu poder sentar para comer. Eu não sei se você tem um filho assim, já teve um filho assim, mas era assim, ok? Era literalmente... Eu não estou brincando não, viu, gente? Eu não estou brincando não. Não é um cinto... Não é analogia de cinto, não. Era um cinto de verdade que eles amarravam aqui. Eu só saía quando eu acabava de comer. Era assim a minha vida, meu Deus do céu. Que vida sofrida como criança, ok? Eu me lembro quando eu me tornei... Quando eu fiz 8 anos, mais ou menos, eles pararam de bater na minha bunda com a colher de pau. Não porque eu virei um menino bonzinho do nada, mas é porque eu não ligava mais para apanhar na bunda. Eles chegavam ao ponto que meus pais olhavam para mim e falavam, vem aqui que você vai ter que apanhar agora. Você mentiu, você não era para ter feito isso aí. Eu falava, oxe, vai logo para eu ir brincar. Vai. Aí não funcionava mais. Não funcionava mais. Eu não sei o que lhe dizer. Infelizmente era o tipo de criança. Na escola, quando eu era pirralha, as professoras chegaram a um ponto que elas simplesmente mandavam ficar lá atrás em pé, na sala de aula. Porque eu não aguentava ficar sentado. Então falando, Natan, vai, sai. Vai lá para fora. Eu não podia me botar para fora, né? Porque eu precisava aprender, então eu botava eu lá para fora. A minha professora Rosinha, eu me lembro dela até hoje, ela chegava e ela falava para mim, né? Chegava para meus pais e falava, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu vi ele fazer algo, eu sei que ele fez aquele algo, ele olha para mim e ele diz que não fez. E ele me convence que ele não fez, mas eu vi ele fazer, eu estou ficando doida. Infelizmente, esse era o tipo de criança. Eu era o tipo de criança que se você colocasse... Sempre tem 2 situações, né? Tem algo que você quer fazer de errado, algo que você tem que fazer de bom. E eu pensava naquilo que eu queria fazer de bem, e eu via... Não, eu pensava naquilo que eu queria fazer de ruim, e eu falava, isso aqui não vai dar certo para mim. E eu me lembro, saindo um pouquinho, pensando por uns 5 minutinhos, eu pensando, as consequências disso aqui vão ser severas se eu fizer. Mas... eu quase sempre fazia. Quando você colocava o bom e o ruim para fazer, infelizmente, um pesava sempre mais do que o outro. E eu não vou dizer para você que não era o bom. Então, eu sempre fui o que recebia mais disciplina dentro de casa também. Ia para o quarto. Tinha que decorar Provérbios 30. Escrever Salmo 119. Você sabe como é que é. Só que é engraçado porque crescendo com meus pais, sempre que eles me disciplinavam, sempre que eles me colocavam de castigo, qualquer coisa, eles chegavam depois. Era um costume muito grande. Não tinha uma vez que isso não acontecia. O que eles faziam? Eles iam lá, olha o Natanzinho aí, ó, o Natanzinho ali, ó. Natanzinho ali, Mas era igual. Meus pais chegavam, depois de ter me disciplinado, me colocado de castigo, qualquer coisa, eles chegavam depois de uns 15 minutinhos, era sempre do mesmo jeito, chegavam e eles me abraçavam e diziam que me amavam e me explicavam e era o tempo todo fazendo isso. E eu me lembro crescendo com o quanto eles me amavam e eles estavam lá e ele sempre me explicava quando fazia alguma coisa. Eu via minha mãe, exatamente o tipo de mulher do qual eu queria casar. Uma pessoa carinhosa que amava as pessoas, que amava as crianças, que amava todo mundo e dava para ver isso claramente nela. Eu me lembro uma vez quando a gente viajou, eu e meu pai, por várias igrejas lá nos Estados Unidos que ele precisava visitar. E era sempre uma pessoa cheia de serviço. E ele servia e servia e servia. Toda vez que ele ia falar no palco, ele falava com a paixão por Jesus. E ele falava, e eu confesso a vocês, que foi fácil confiar em Deus. Porque eu tinha uma facilidade tão grande de confiar nos meus pais aqui na terra. E eu vou parar, eu não vou falar mais em relação a isso não, porque se eu continuar falando aqui dos meus pais, eu vou passar o dia todinho e tanto eu quanto você vai ficar um pouquinho incomodado por isso, mas era algo assim que acontecia e eu sabia que eles me... E eu confesso a você que quando se trata de pai, eu ganhei na loteria. Eu não fiz nada, não tinha nada que eu fazer, eu só nasci, né? Eu não tinha nada que eu fazer.
E como é bom ter isso. Só que eu queria também explicar uma coisa já em continuar. Tudo aquilo que eu recebi do meu pai, ele não recebeu do pai dele. Então eu queria explicar algo antes da gente começar, que é, para você dar o melhor, você não precisa ter recebido o melhor. Pelo menos não dos seus pais aqui na terra. E se existe expectativa, e é por isso que o exemplo de hoje é, não dos nossos pais terrenos, mas do nosso Pai Celestial. Daquele que cuida da gente. E todos os exemplos que a gente vai ver hoje, eles se encontram na palavra de Deus. Mas a ideia é, se existe expectativa dos nossos filhos, das crianças, sobrinhos, netos, bisnetos, de se tornarem adultos incríveis. Se existem expectativas, também precisa existir expectativas de nós como adultos. Precisa existir algum tipo de expectativa minha e sua, daquilo que a gente está disposto a entregar a eles, para que eles venham a ter essa vida melhor, para que eles venham a ter essa vida. Então hoje o que eu queria fazer, a ideia hoje central, a tese, vamos dizer, de hoje, é que o futuro da criança, ela depende do que ela recebe agora no presente, tá bom? Eu vou repetir isso aí, porque eu quero que isso fique para você. Se você quiser anotar, você fica à vontade. Mas o futuro da criança depende daquilo que ela recebe agora no presente. Então hoje eu queria compartilhar com vocês, de forma muito prática, de forma muito simples, ok? 5 coisas muito simples, do que você pode dar para as crianças, do que você pode entregar para as crianças. Agora eu confesso que não tem só 5, tem 6 coisas. Mas infelizmente a gente só tem tempo para 5 hoje de manhã, então eu vou só lhe dar 5. Por quê? Porque eu não tenho um tempo. A cesta ela é muito importante. Eu não tenho tempo suficiente para lhe dar a cesta hoje. Então a gente vai falar sobre 5, tá bom? 5 coisas. Muito simples que você deve dar para o seu filho, você deve dar para as crianças que são influenciadas por você. Ok? Então, se você está do lado de alguém que está dormindo, fala, acorde, meu irmão, dá um cotovelado assim. Vire para o seu irmão e fala assim, ó, você está pronto para aprender alguma coisa hoje? Ok, isso. Vire de volta e fale, é por isso que eu lhe trouxe aqui hoje. É verdade, é por isso que ele trouxe aqui hoje. Então vamos começar. A primeira, se você quer dar algo de valor para os seus filhos, a primeira é muito simples. Você precisa dar amor incondicional, tá bom? Primeira coisa, amor incondicional. Por quê? Porque o idioma do amor incondicional, ele é entendido pela criança muito antes de qualquer outra coisa. Muito antes dele saber falar qualquer palavra ou entender qualquer palavra. A criança, ela entende amor incondicional. E eu não falo só amor, eu falo amor incondicional. Não existe condição quando se trata desse tipo de amor. Ele é incondicional. Por quê? Porque o amor incondicional, ele cria um vínculo. Ok? Ele cria um vínculo. Então, nada mais faz isso a não ser amor incondicional. Ele cria um vínculo. O resto aponta para esse amor incondicional, que cria esse vínculo. Em 1 João 4,19, que muitos consideram o livro do amor, né? A carta do amor, ela fala o seguinte, ela fala, muito simples, nós o amamos porque ele o quê? Se você deseja que seu filho ele tenha amor, ela precisa receber amor. Então precisa existir amor. O amor de um pai, ele deve ser o primeiro espelho do amor de Deus que uma criança ela vê. Ela vê isso aí. E é por isso que quando eu falo, isso aqui não se trata de sangue, ok? De ser filho de sangue, criança da sua família mesmo. Por isso não se trata do sangue que você tem com a criança, né? É isso em comum. Se trata do amor que você dá por ela. Se trata do amor incondicional que você pode dar. O melhor exemplo que eu posso encontrar nisso da palavra de Deus é o filho pródigo. Se você não conhece a história do filho pródigo, é muito simples. O pai tem um filho que ele deseja, ele chega para o pai e ele fala, filho, pai, eu quero sair, eu quero ir embora. Me dá a minha herança, eu não quero esperar o senhor morrer não. Quem aqui não quer que o filho fale isso para ele? Pai, me dê agora o que você me deve. E ele vai, pega e ele sai, ele vai para lá, vai para o mundo, gasta tudo, um bocado de amigos, tudo. Aí ele acaba numa situação sem família, sem amigos, sem dinheiro, comendo com os porcos. Ele pensa, os servos do meu pai comem melhor do que eu, estão melhor do que eu vou lá implorar para ser servo. E quando ele chega diante, o pai vê ele de longe, o pai dele faz o quê? Quem conhece? O pai dele faz o quê?
corre para Ele. Sem condição. Eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando o pai esperando do lado de fora o filho. Todos os dias, acordando e esperando o pai do lado de fora. E ele abraça ele, bota um anel no dedo dele, que significa que ele ainda é família. Bota sandália, bota um roupão, mata uma vaca, faz uma festa. E o filho não fez nada. Isso é o tipo de amor incondicional que ele fala lá. Eu confesso que eu aprendi amor incondicional com a minha mãe. A minha mãe. Tem uma foto aí dela? Eu coloquei alguma foto aí dela, da minha mãe? Olha. Oh. Você olha para essa fotinha de Natan, você fala, o que aconteceu, Natan? Não, essa daí não, pode botar para outra. Essa é mais fofinha. Essa aí é minha mãe. Eu aprendi amor incondicional com ela. Por quê? Porque realmente nunca existiu condição para minha mãe me amar. É estranho. Eu confesso que eu ainda não sei praticar 100% o amor incondicional dela, mas não importa o que... E eu acho que dos 4 filhos, eu fui o que mais sentiu amor incondicional, porque eu era o pior, né? Então, assim, e não importava o que acontecia, ela sempre estava lá. Sempre estava lá e me arretava várias vezes até de vez em quando, porque minhas irmãs faziam coisas erradas, né? E eu falava, porque a senhora não está com raiva? Bata nelas, faça alguma coisa. Ela fez isso, ela fez feliz. E minha mãe, ela era paciente, ela era amorosa. Agora meu pai, brincadeira, ele também tinha amor incondicional, mas o amor incondicional dele era um pouquinho mais físico. Ok? Brincadeira. Mas eu aprendi amor incondicional em grande parte da minha mãe, que demonstrava isso. E ela fazia isso aí. Me lembra de uma... Eu estava pensando em algo para compartilhar, e eu pensei nessa história entre o menino e o pastor de ovelhas, onde tem essa ovelha que ela está fugindo, e ela foge várias vezes, e o pastor ele fica trazendo ela de volta, trazendo ela de volta, trazendo ela de volta. E ela fica fugindo, e ele traz ela de volta. Chega um ponto que o menino fala, pastor... Por quê? Toda vez que ela foge, o senhor desista dela. Por que o senhor não desiste dessa ovelha? E ele olha para o menino e ele faz o quê? Ele só fala uma frase. Ele fala, porque ela é minha. Porque ela é minha ovelha. Ela não é de mais ninguém. E amor incondicional para uma criança, ela é isso. Ela diz para ela que ela é sua. A criança que está ao seu redor, seus filhos, seus netos, elas sabem de quem elas são. Elas sabem que não existe nada que ela possa fazer para não ser sua. Ok? Porque uma criança, e eu quero explicar isso de forma prática, hoje vai ser um dia bem prático, tá? Eu não quero que você saia daqui falando, uau, que pregação linda. Não. Eu quero que você saia daqui falando, uau, eu consigo fazer isso. Então eu quero que você saia daqui, que você coloque isso em prática. Ou se você já está de forma pequena fazendo isso, eu quero que você eleve, ok? Eu quero que você possa ainda dar mais esse amor incondicional. Por quê? Porque crianças são visuais, ok? Elas precisam ver amor incondicional. Você pode passar o dia trabalhando, ela chega em casa, não está nem aí. Ela quer saber se você gastou tempo com ela. E se você tem criança, você sabe disso. Ok? Ela quer ver isso aí. Uma das formas é demonstre amor de forma verbal. Todos os dias, fale para ela que você ama ela. Não quando alguma coisa acontece, quando ela ganha alguma coisa, ou quando ela perde alguma coisa, ou nada desse tipo. Não, chegue em momentos aleatórios e diga para ela, olhe para ela e fale, você é minha, eu lhe amo. Isso é uma forma de você demonstrar isso aí. Use palavras de afirmação, ok? Afeição, perdão, fale, me perdoe, eu lhe amo, muito obrigado. Seja paciente com as suas palavras. Isso é amor incondicional. As duas palavras que eu mais associo com amor incondicional é a palavra presença, fala presença, e paciência, fala paciência. Isso. Presença e paciência. Você estar presente e você ser paciente. Porque você estar presente sem paciência, é melhor você não estar presente. Ok? E paciência de longe não serve de nada. Porque não existe presença. Então é você estar presente. Quando você está com os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, quem for, quando você está com as crianças aqui da igreja, seja presente. Ok? Contato visual. Deixe o seu celular, guarde. Não bote ele em cima da mesa, guarde no bolso na hora do jantar. Guarde ele, gaste tempo, momentos sem distrações. Eu vi um estudo muito interessante que nos anos 50, o tempo de família numa mesa de jantar era de 90 minutos.
Hoje, 2020 para cá, a média no tempo de jantar de uma família é 12 minutos. 12. Não dá para sentir amor incondicional com 12 minutos. Não dá. Então tenha amor incondicional. Tenha um momento de risada. Caminhe junto. Converse na mesa. Ok? Converse antes de dormir. Compartilhe risadas. Tenha piadas internas com seus filhos. Ok? Que só vocês entendem porque vocês estão ligados. Isso é uma coisa linda. Abrace mesmo depois do erro. Seja firme com os erros. Corrija com firmeza, mas termine com um abraço. Isso era amor incondicional. Tem um ditado que eu gosto muito de Billy Graham, que fala: a presença de amor num lar é a primeira escola de caráter. É o primeiro lugar. Então, amor incondicional. Filhos que conhecem amor incondicional, conhecem o coração de Deus. Segunda coisa que eu quero que você dê para os seus filhos. Segunda coisa, segurança diária. Isso vem logo depois de amor incondicional, tá bom? Você dá amor incondicional, o que você faz depois? Você precisa seguir à frente com isso como? Segurança diária. Segurança diária. Segurança diária, ela é praticamente amor incondicional em forma de constância. Ok? É isso que isso é. Porque segurança diária, você pode anotar nas suas anotações aí, você pode botar um sinalzinho de igual, confiança. Fala confiança comigo. Confiança. Segurança diária se trata de confiança, de você confiar. Tem uma história que eu gosto muito, que é uma menininha que ela está lá e está acontecendo um trovão bem grande, bastante relâmpago acontecendo, e toda vez que lançava um relâmpago, ela sorria para o céu e falava: obrigado, Deus. Aí soltava um relâmpago, ela sorria para o céu assim, ela: obrigado, Deus. Aí soltava e ela sorria assim, ela: obrigado, Deus. Aí o pai chegou e falou: filha, o que é isso? Porque toda vez que cai um relâmpago, você sorria. Ela fala: ué, não é Deus tirando foto minha não, é? Esse é o tipo de segurança que eu estou falando. Não é a ausência do trovão ou do relâmpago. É a segurança que ela sente em meio à tempestade. Quem providencia isso é você. Quem providencia segurança não é a escola. Não é os amigos dela. Somos nós. Os responsáveis pelas crianças. Essa segurança, ela vem disso aí. Ela vem disso. É você poder saber. É feito um guarda-chuva. Um guarda-chuva, ele protege da chuva, mas ele não elimina a chuva. É o seu papel proteger da chuva, fazer aguentar a chuva. Ainda vai se molhar um pouco, vai ensopar os sapatos, mas o cabelo vai estar seco talvez, mas você vai estar bem. Por quê? Porque existe aquela proteção. Eu não estou falando sobre ser um guarda-chuva de besteiras, tá? Coisas bestinhas. Feito, não tem como você eliminar a criança cair, se machucar. Na verdade, de vez em quando você pode até chutar ela para ela cair, só para ela aprender. Calma, calma. Se você é pai de adolescente, você já viu seu filho chegar em casa machucado, você já sabe o que aconteceu. Mas o que é? É proteção, é ser essa segurança através de quê? Rotina. Se tem uma coisa que criança precisa, você sabe disso aí, um bebezinho, o que ele precisa? Um bebê? De rotina. A coisa mais importante para um bebê é rotina. Você vai ler qualquer livro de bebê, qualquer situação, você vai ver que a melhor coisa é rotina. Rotina de quando comer, quando dormir, quando acordar. É uma maravilha. Muitos adultos têm vidas ruins porque não aprenderam rotina. E como pai, como avô, como avó, se você cuida, qualquer coisa, você cuida de uma criança, você precisa estabelecer rotina consistente. Okay? Correção na calma, em vez de raiva, em vez de você se arretar. Então, um lar de paz e palavra-chave, previsibilidade. Elas precisam saber o que acontece. Eu amo esse versículo de Salmo 4, versículo 8, que ele fala o seguinte, esse salmo, ele fala: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me faz o quê? Habitar em segurança. O seu filho, ele precisa sentir essa segurança. Crianças, elas crescem melhor em um ambiente que elas sabem o que vai acontecer. Tem previsibilidade, calma, esperança, presença. É um lar onde o coração ele descansa. Se você cresceu em um lar sem paz, você sabe o quão importante isso é. Ter paz
Ok? Uma casa sem gritaria, sem baixaria. Eu não sei quem foi que falou isso, mas eu amei essa frase que eu guardo comigo faz muito tempo. E ela fala o seguinte, ela fala, não é o tamanho da casa, mas é a paz que há nela que faz uma família feliz. E é verdade. Não importa o quão grande a sua casa é. Não importa o quão grande ou quantos presentes o seu filho tenha físico. Se existe paz no lar, não existe coisa melhor ali. E o que traz essa segurança é esse amor incondicional. E é por isso que crianças seguras se tornam adultos estáveis. Ok? Preste bem atenção nisso aí. Crianças seguras tornam o quê? Se tornam adultos estáveis. Estabilidade, não o que a gente quer para a nossa sociedade. Uma sociedade estável, ela começa com um lar estável. Um lar que a criança saiba o que está acontecendo, cria rotina. Como? Eu falei que eu vou dar muitas formas práticas para você. Tem horário de refeição no lar. Não deixe seu filho usar o celular. Você quer? Preste bem atenção. Eu sou pastor de jovens faz um tempo já. Se você quer estragar a adolescência, a vida adulta do seu filho, dê para ele um celular, por favor. Dê, pode dar. Ok? Eu não sei o que foi que aconteceu, que a gente esqueceu que aquilo ali é um esgoto de informação para os nossos filhos. É um esgoto de informação para os nossos filhos. Ok? Tudo o que eles querem, eles podem assistir a guerra do Oriente Médio no celular se quiser. Vocês sabiam disso? Sabia? Aí você tem criança começando em pornografia com 10, 11 anos agora, 8 anos de idade, porque tem um celular. Não precisa. Mas eu preciso de contato com ele. Ó, aquele aqui, ó. Aquele que vira, você lembra daquele, não lembra? Que chega a fazer barulhinho quando você fechava. Ok? Dê um desses para ele. Você não precisa da informação. Crie um ambiente seguro. E a pior coisa que o celular faz, ela leva a criança para outro mundo, que não é seguro. É cheio de informação, é cheio de coisa que você não quer. E não dá para competir com o celular. Não dê isso para ela, tá bom? Não deixe suas crianças comer besteira. Aqui é um dia único, é dia das crianças. É o único dia que é para ela estar enchendo a cara assim. Ok? Mas durante a semana não deixe. Compre coisa saudável. Você quer uma criança mentalmente estável, ela precisa estar fisicamente bem. Não tem coisa pior do que você estar ruim na cabeça porque seu corpo está ruim. E a criança, ela precisa de segurança. Se você dá a uma criança uma Coca-Cola e um suco, ela vai escolher qual? 100% das vezes. Ok? 100% das vezes. Você torne aquele lá seguro. Ore com ela. Tenha momentos de descanso. Ok? Tenha momentos de descanso. Corrija com calma. Uma regra que eu aprendi com meus pais. Nunca discipline no calor da raiva. Ok? Senão a disciplina vai vir com o quê? Com o calor da raiva. Tá bom? Então, discipline em momentos bons. Corrija com firmeza. Porque quando o pai ele transmite paz no lar, ele constrói uma muralha em volta do coração do filho. Construa isso aí. Terceiro. Vocês estão comigo? Diga amém. Amém. Terceira coisa, depois da amor incondicional, segurança diária, você quer crescimento constante. Crescimento constante. O que é isso? O bolo está pronto? O bolo? O que é isso? Não, o que é isso? É hora do almoço, né? Olha, isso é rotina aí, aprendeu. Não tinha como. Tá vendo? Se a gente como adulto não sabe usar celular, imagina uma criança. O que eu e você vai fazer dando uma criança no celular quando eu e você não aguenta a carga do bagulho? Mas vamos lá, crescimento constante. Por quê? Porque crescimento constante é o que forma o caráter de uma criança, é o que forma um caráter. O seu crescimento constante é o que forma o seu caráter e forma o dela também. Pais, eles precisam ensinar, a gente precisa ensinar as crianças a ser perseverantes, ok? Crescer, criar filhos que vencem. Não vencem coisas de troféus, não. Vencem na vida, porque elas têm a ferramenta. Então isso é deixar elas experimentarem consequências. Deixe elas experimentarem consequências. Deixe ela sofrer um pouquinho por causa das decisões dela. Agora calma. Isso é diferente para menino e menina, tá? Vamos lá com calma. Se você tem criança menina em casa,
Se acalme. Tem coisa que é para você deixar ela fazer, tem coisa que não é para você deixar ela fazer, tá? Não é para deixar ela experimentar com o menino, não. Não, faça isso pelo amor de Deus. Ok? Peça para o seu marido, alguém da família que é rapaz, meter o cacete nele. Isso aí é ele experimentar a consequência. Ok? Então, deixa as meninas experimentarem consequências normais. Ok? Naturais. Que fazem bem ou mal. Não deixa ela ir vestida de qualquer jeito para a escola, não. E rapaziada do mesmo jeito. Não deixa ele fazer qualquer coisa, não. Deixa ele experimentar. Deixa ele andar de bicicleta com uma roda só. Deixa, ele quer testar, deixa. Só não deixa ele fazer isso na BR. Ou descer na ladeira aqui, ó, do lado. Tá bom? Mas deixa ele cair e você fala, tá vendo? Tá vendo? Isso é deixar experimentar certas consequências boas para eles, ok? Mas lembrando, é criança, como a gente falou. Segurança diária. Então não é para deixar comer o que quer, não. Para depois o filho crescer obeso e falar, ó, tá vendo? Eu não disse? Não é isso não, tá bom? Tenha crescimento constante, cultive isso aí. Crescimento ele não é automático, tem que ser cultivado. Então é nosso papel como adulto criar ambiente de crescimento. Ambiente eles estão crescendo e aprendendo. Ok? Coloque eles num restaurante para rapaziada, coloque o seu filho, o seu neto para fazer um pedido num restaurante em vez de você pedir. É uma boa. Coloque ele para fazer o pedido da mesa. Faça o pedido da sua mãe. Vamos lá, abra a porta para sua mãe. Vamos lá, veja uma pessoa na rua, vá fazer aquilo ali. Sua mãe não vai carregar as coisas não, você que vai carregar as coisas. Isso é crescimento constante. Agora você também precisa estar carregando as coisas. Tá bom? Então essa é a ideia por trás de fazer isso aí. Ok? Se tem menino ou menina, não compre o presentinho deles para eles darem para o amigo, não. Dê uma mesada por alguma coisa que ele fez e mande ele comprar o presente do amigo. Ensine para ele o que é ser generoso com o dinheiro dele. Para não chegar adulto depois e não querer ser generoso com ninguém. Esperar que mamãe e papai que vai dar o dízimo para a igreja. Ou que vai ajudar as pessoas com o aluguel delas. Ou que vai dar presente. Ok? Então, crie esse ambiente disso aí. Você tem que criar isso, você tem que forçar um pouquinho. Isso é feito uma águia no ninho. Não sei se você sabia disso, mas uma águia no ninho, o que ela faz com o bebê quando ele está crescendo e chega a uma certa idade? Ela faz o quê? Oxa, aqui, ó. Saia. E o bebê vai caindo, ela começa a tirar as folhas, começa a tirar as coisas do ninho para deixar menos confortável o ninho. Ó, se você tem filho que já fez 18... Não é mais filho não, tá? Não é seu bebezinho mais não. É um macho velho dentro da sua casa agora, viu? Que não está pagando aluguel. Eu estou falando sério. Quer ajudar um pastor de jovem, faça isso. Quando ele faz 18, você fala, e aí? Qual conta você vai querer pagar agora? Ok? Quer que eu pague as contas para você ir para a faculdade? Tranquilo. O que você vai fazer aqui dentro de casa para ajudar então? Você sabe melhor do que eu que papai e mamãe não pagou por tudo não. Não fez tudo. E várias vezes a gente esquece que os nossos filhos precisam ser chutados do ninho de vez em quando também. Ok? Precisa disso aí. Crescimento constante. Essa é a ideia. Por quê? Crescimento ele dói, mas ele também transforma. Ok? Ele transforma. Fala assim, ó. Crescimento transforma. Transforma, mesmo que é desconfortável, ok? Então, não pare de fazer isso aí pelas coisas. Algumas coisas práticas para você fazer. Valorize o processo, não só o resultado. Então, elogie o esforço da criança, mas encoraje o esforço da criança. A coragem, a consistência. Tá bom? Faça isso aí. Diga, você está aprendendo muito rápido. Ok? Você está fazendo aquilo muito bem, muito legal. Eu estava nos Estados Unidos um tempo atrás com o meu sobrinho Lincoln. E eu levei ele para o parque. Eu amo levar ele para o parque porque ele está sempre com a mãe. E a mãe, minha irmã, né, ela ama abraçar ele. Lincoln! Ela ama fazer isso aí. Esse é o nome dela. Ela ama abraçar, dar beijinhos nele. Eu sou um pouquinho diferente. Okay? A gente foi para o parque e tinha esses dois animaizinhos assim no chão e forma. Aí ele falou, tio Nathan, será que eu consigo pular desse para esse? Eu falei, sei lá. Eu sabia que ele não conseguia, tá? Era claro que ele não conseguia. Então ele pulou, escorregou, pá, cara, no boneco. Caiu no chão, começou a chorar. E eu cheguei, eu puxei ele para cima e falei, tu é o cara, velho. Meu irmão, tu é o cara. Eu não tinha feito isso, tu é o cara, velho. Tu conseguiu. Ele olhou assim e falou, sério? Ele chorando, né? Aí tu é o cara, velho. Imagina, velho. Meu irmão, tu é o cara, velho. Que coragem da bexiga. Aí ele,
Aí ele foi e subiu de novo, foi fazer de novo. E não é que na segunda vez, ele conseguiu mesmo. Ele nunca teria conseguido na segunda vez se eu tivesse abraçado ele e falado, meu Deus, Lincoln, não faço não. Não faço não, cuidado, você é frágil. Não. Aí ele foi, ele passou o resto do dia lá, caindo, quebrando, fazendo tudo, ok? Mas o quê? Isso é crescimento constante, a gente precisa pedir isso aí. Rapaziada, se você quer seu filho, seja um homem de valor, um homem forte, firme, de segurança para os filhos dele, ele precisa ser feito num homem firme. Ele precisa ter essa firmeza. Então, se você tem alguém na sua casa, está falando, não, mas meu filho não é assim, mas ele vai ser. Ok? Pegue ele, bote ele para trabalhar, para fazer alguma coisa, para que ele possa ser um marido digno da mulher que ele recebe. Isso é o que... Maria, eu vou ter que ir para o próximo, eu estou com pouco tempo. Você também quer que eu fale demais? Aí não dá, né? Mas seja um modelo desse crescimento, tá bom? Permita erros, ensine a recomeçar. Aprenda a fazer isso aí. Ensine os seus filhos a lerem. Natan, ele não vai usar o celular, ele vai fazer o quê? Ler. Ele vai ler. Ele vai ler. Ok? Ele vai ler. Ler é onde a gente recebe a maior quantidade de informação possível. Por que você acha que na faculdade só o que você faz é ler? Que está compensando pelos anos que não leu dentro de casa. Faça isso não. Vamos lá, número 4. Vamos lá. Limites saudáveis. Quem ama o seu filho cedo o disciplina, como o Provérbios fala, não é não? Quem ama seu filho cedo o quê? Só queria deixar bem claro que não é eu falando, tá? É a Bíblia. Tá bom? Cedo o disciplina. O que Deus faz com Jonas quando Jonas diz, não vou para Nínive? O que Deus faz? Pois tome peixe. Não é não o que ele faz? Né? Ele não fala, Jonas, tá bom, Joninhas, se você não está confortável, viu, Joninhas? Vá lá, eu vou destruir Nínive, fique peixe, fique peixe. É complicado. Tem coisa que só para... Eu não sei se você sabe disso, mas a avenida, a pista nova, né, lá embaixo, depois na Avenida dos Rios, por aí, eles desenharam essas linhas novas, né, essas faixas novas, bem bonitinho. Eu nem sabia que tinha 2 faixas lá, ok? Aí eles desenharam. E agora o carro sabe para onde ele deve ficar. Limites saudáveis são isso. Eles são faixas na vida de uma criança. Não é muros, não é muralhas. São faixas que guiam, ok? Então estabeleça limites para os seus filhos, ok? Limites saudáveis, eles direcionam o coração da criança. Tem 2 ditados que eu gosto muito que eu deixei aqui que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro, ele fala, o amor sem disciplina é abandono disfarçado. E o segundo é muito parecido com ele, que é pais que não corrigem seus filhos, os entregam ao mundo. Sabe por que seu filho diz tudo talvez para o mundo? Porque ele não recebeu não em casa. Vamos passar para o próximo para a gente não brigar muito. Não é correção besta, tá, gente? É instrução direcionada, é instrução real, é coisa grande. Não é o filho faz uma coisa errada e sei não, viu? Eita, mal criado. Sim. Escuta essa frase, por favor. Sabe o que é mal criado? É culpa de quem cria, ok? Mal criado. Então, o que é limites saudáveis? Expectativas claras. Os seus filhos sabem o que eles devem fazer, como eles devem fazer. Que horas é para acordar? Lá em casa a gente acorda de que horas? A gente come que tipo de comida? A gente ama as pessoas de que jeito? Ok? A gente estuda de que horas? A gente chega atrasado? A gente é uma família que chega atrasada ou não? A gente é uma família que adiciona valor à vida das pessoas? Sim ou não? Não sei. Defina esses limites, crie expectativas, disciplina constante. E explique, tá, gente? Uma das coisas que a gente ama fazer como adulto é não explicar as coisas. Explique. Nós fazemos isso por causa disso. Porque a Bíblia nos ensina isso. E eu quero que você seja o tipo de homem, eu quero que você seja o tipo de mulher no futuro que ame ao Senhor e ame as pessoas. Então, isso aqui é o que a gente vai aprender a fazer aqui em casa, ok? Isso é o que significa isso aí. Crianças e adolescentes fáceis vêm de pais fáceis. Seja um pai firme, seja uma mãe firme, que ama, mas faz isso aí, tá bom? Deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Hoje eu amo ao Senhor e eu sirvo no ministério e eu fui forçado.
Hoje eu amo a Deus, eu leio a palavra, eu tenho um relacionamento único com o Senhor, pessoal com o Senhor, e meus pais me forçaram. Eu não decidia se eu ia para a escola, eu também não decidia se eu ia para a igreja. Se eu batesse no amiguinho, meu pai falava, não bata, a gente não bate no amiguinho. Se eu não lesse a Bíblia, você vai ler a Bíblia. Isso é limite saudável. Eu quero deixar isso bem claro, ok? Mas meu filho vai odiar a igreja. Não se preocupe não, Deus é maior. Relaxe. Ok? Fique peixe. Faça o que Deus estava mandando você fazer e deixa o resto para Ele. Deixa o resto para Ele, tá bom? Então faça isso aí. Estabeleça regras claras, corrija com firmeza. Sempre termine com um abraço, uma explicação. Isso é disciplina, isso é limites saudáveis. 5, último que eu vou compartilhar com vocês hoje. A próxima coisa que você quer dar para os seus filhos é o quê? Propósito maior. E eu quero terminar com isso porque isso é importante. Você precisa dar propósito maior. O maior presente que um pai pode dar para o seu filho, a maior maneira que ele pode ajudar os seus filhos é ajudando ele a descobrir quem ele é e por que ele está aqui no mundo. Se tem uma dificuldade com adolescente, jovem, adulto hoje, ele não sabe o seu propósito. Então ele entra para qualquer organização, entra em qualquer grupo. Por quê? Não tem propósito, velho. Eles não têm propósito, eles não sabem o que fazer. Propósito maior, ele revela destino. Eu vejo o propósito muito como quebra-cabeça, tá? É como se Deus tivesse dado a imagem do que o seu filho deveria ser, o que ele deveria fazer. É a sua função como pai, mãe responsável pelas crianças, fazer o quê? Ajudar eles a montarem o quebra-cabeça. Passo a passo. E eu não sei se você sabe disso, mas criança não gosta de montar quebra-cabeça. Ela quer fazer o quê? Quer desistir. Então você faz o quê? Nós não desistimos. Limites saudáveis. Suba de volta na cadeira. Amarre o cinto na cadeira. Ok? Traga essa criança de volta. Ok? Vamos descobrir o nosso propósito. Vamos começar a encaixar isso aí. Vamos ler mais livros. Vamos estudar. Vamos fazer amizades boas. Vamos fazer essas coisas. Isso é descobrir propósito maior. Se você não ensina a sua criança o propósito dela, preste bem atenção nisso aqui, ok? Não perca, não perca, não perca. Se você não ensina um propósito maior aos seus filhos, o mundo vai ensinar para eles o propósito deles. Não perca isso aí não. Se você não ensina, quem ensina? O mundo. 100% das vezes. Ok? Tem um ditado que eu gosto muito de Andy Andrews, que ele fala o seguinte, ele fala, ensinar uma criança a sonhar com Deus é mais poderoso do que ensiná-la a sonhar com o mundo. Deus, ele escreveu uma história para os seus filhos, para os seus netos, muito antes de você entender isso. Ele escreveu algo. Então, um filho sem propósito, ele se perde. Um filho com propósito, ele guia outros filhos. Quem é que deseja que a sua criança guie outras pessoas? Isso é o que acontece, ok? O meu desejo é esse. O meu desejo é que meus futuros filhos, as crianças, os adolescentes que eu aconselho, eles possam ter um alvo de adicionar valor à vida das pessoas. Esse é o propósito deles. Esse é o propósito. Se puder fechar aí a porta, porque o propósito daquele bebê ali está sendo arranhar a garganta o máximo possível. Ok? Mas essa é a ideia por trás disso aí. Então ajude a criança a descobrir os seus dons. Ok? Preste bem atenção. Ajude os seus filhos, suas filhas, seus netos, seus sobrinhos, sobrinhas a descobrirem os seus dons. Bota ele para fazer alguma tarefa. Se não é, não é. Bota ele para fazer outra coisa. A pior coisa, e preste bem atenção nisso aí, tá bom? Você não quer que seus filhos cresçam achando que eles possam fazer tudo, não. Você não quer. Eu sei que é um choque. Tá bom? Mas você não quer os seus filhos, suas filhas, crescendo, ok? Achando. Pode pedir para tirar aquela criança de lá, por favor? Porque o propósito dela está muito maior do que o meu agora. Pede para só botarem lá no escritóriozinho para ela chorar em paz. Ok? Que a bicha ela já, se fosse eu, meu irmão, já era 3 colheres, não, brincadeira. Mas o quê? Você não quer que seu filho e sua filha, eles cresçam achando que eles podem fazer tudo. Você não quer isso. Você quer que seus filhos e suas filhas cresçam sabendo aquela coisa que é para eles fazerem.
ok? Que Deus deu um dom específico para eles, deu uma habilidade específica para eles. Eu amo jogar futebol. É uma paixão minha. Eu não fui feito para jogar futebol, ok? Não é só porque a criança tem paixão que ela vai fazer aquilo, não. Deus deu algo bom, algo no coração. Ela fez ela criativa, fez ela organizacional, fez ela emocional, fez ela fazedora, fez o que foi fazer. É o seu papel como pai ajudar ela a encontrar o maior propósito dela. E antes de eu terminar, eu só queria falar para vocês isso aí, tá? Se quer um jeito dela descobrir o dom dela, sabe como é? Servindo as pessoas. Adicionando valor às pessoas. Que cada vez que ela fizer aquilo ali, ela vai lembrar de como ela se sentiu naquele momento e ela vai querer servir as pessoas ao seu redor. Isso é uma coisa linda. Então, ajude ela a encontrar o seu propósito maior de adicionar valor à vida das pessoas através dos dons dela. Ok? Então, amor incondicional. O que a gente vai dar para as crianças? Amor incondicional que cria um vínculo. Segurança diária que gera confiança, crescimento constante que forma caráter, limites saudáveis que direcionam o coração e propósito maior que revela destino. Esses são 5. Eu queria muito lhe dar o 6º, mas eu já disse, olha, você já quer almoçar? Não dá tempo de eu lhe dar o 6º hoje. E vamos ser bem sinceros, o 6º ele vem com o tempo. Mas eu queria lhe dar um último exemplo, tá? Eu queria deixar você com uma coisa antes de a gente sair aqui. Um dos maiores exemplos que a gente tem de pai é Jesus. Eu não sei quantos conhecem a história dos últimos momentos de Cristo antes dele ser crucificado. Mas tem um versículo que eu queria ler para vocês aqui. Pode passar aí para mim. Pode passar os slides aí, por favor. E eu não sei se você sabe o contexto desse versículo, mas Jesus ele se encontra no momento onde ele vai ser crucificado, ele vai ser preso aquela noite, tá bom? E o que acontece? Ele chega lá e tem a última ceia com os seus discípulos. E nos seus últimos momentos ele decide fazer o quê? Como pai, como amigo deles, ele decide fazer o quê? Servir aos seus discípulos. Então ele levanta, ele pega um balde, ele pega água e ele vai fazer o quê com os discípulos? Lavar os pés dos discípulos. E ele faz isso, e eu amo a situação com Pedro, o discípulo Pedro, porque Jesus começa a lavar e chega em Pedro e Pedro fala, o que tu está fazendo, Jesus? Sai daqui, Jesus. Tu não vai lavar o meu pé. E Jesus, ele explica para Pedro, Pedro, eu preciso lavar o seu pé. Primeiramente porque eu sou o único que pode lavar o seu pé. E de verdade eu sou o único que pode lavar. E melhor, eu preciso que você saiba que porque eu lavei o seu pé, você precisa lavar pés também. E eu acho que Pedro naquele momento ele estava entendendo que ele estava sendo moldado para ser alguém que ia pregar a palavra, mas não ia lavar pé. Então é isso aqui que Jesus fala. Jesus fala isso aqui. Ele fala, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele lhe perguntou, vocês entendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, ou de pai, ou mãe, ou tio, tia, avô, avó. Vocês me chamam de algo assim superior. E com razão, porque eu sou. Você realmente é. Você é pai, você é mãe. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Eu digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, nenhum filho é maior do que o seu pai, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que lhe enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. A felicidade do seu filho, ela depende do modelo que você projeta para ele, de como amar a Deus e como servir as pessoas. Se os seus filhos não verem você... E eu termino com isso por quê? Porque exemplo ele fecha. Ser um modelo ele fecha tudo isso. Ele fecha amor incondicional.
Ele fecha tudo. Ele dá fechamento a tudo que a gente falou hoje. Se você deseja, e da mesma forma que ele dá fechamento, ele também destrói tudo se não existir exemplo. Os seus filhos só vão fazer aquilo que você faz. Tem um ditado que eu gosto muito, ações falam mais do que palavras. Uma criança pode esquecer tudo que você falou, mas ela sempre vai lembrar do que você fez. Um último exemplo, rapidamente, a gente tem lá na sala de jovens uma TV, né? E a gente projeta uma frase que eu falo para todos os jovens, que é: essa é minha Bíblia. Olha, já estão falando ali atrás. Essa é minha Bíblia, é nela que conheço quem morreu no meu lugar. É nela. E é uma frasezinha aí, eles levantam a Bíblia, a gente faz toda vez antes da gente fazer a lição do dia deles, mas é para também lembrarem ele de trazerem a Bíblia. Só que o que acontece quando eu esqueço a minha Bíblia? Meu Deus, é tiração. Aí ninguém me respeita no momento. Eita, Natan, cadê a Bíblia, pastorzão? É assim. Da mesma forma é com seus filhos. Então, a criança, ela faz o que ela vê. Então, se você quer ela disciplinada, se você quer que ela tenha limites saudáveis, você impõe limites saudáveis. Se você quer que ela use menos o celular, você precisa usar menos o celular. Se você quer que ela coma de forma mais saudável, você precisa comer de forma mais saudável. Se você quer que ela durma e acorde no mesmo horário, você precisa dormir e acordar. Se ela quer que você... eu quero que minhas crianças sejam organizadas financeiramente. Sente com elas, organize as finanças dela como você organiza as suas. Se você quer que ela venha para a igreja, você venha para a igreja. Se você quer que ela ame as pessoas, ela precisa ver você amando as pessoas. Toda criança que ajuda uma senhora com as compras delas, ela viu o pai dela ajudar alguém na rua a fazer o mesmo. Então seja um modelo. Seja um modelo e você vai dar o melhor presente que você pode dar para as crianças. Um modelo de quem Jesus é.